Vamos entrar agora no capítulo 6, né, do livro didático de vocês, tudo nas devidas proporções, ok? Página 174. Esse edifício aqui é chamado de Partenon. Os gregos usaram amplamente a ideia de proporção para construí-lo. Sua altura, largura e comprimento encerram o que os gregos chamavam de proporção áurea, ok? Grandezas e relações entre elas. Em muitas situações do dia a dia, a matemática nos ajuda a entender relações entre grandeza e a tirar conclusões. Preste atenção a seguir. Um motorista percorre 160 km em 2 horas com seu caminhão. Conservando essa velocidade, vamos descobrir quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas. Observe que se o tempo de percurso dobrar, a distância também dobrará. Se o tempo triplicar, a distância triplicará. E assim por diante. Seguindo esse raciocínio, podemos montar essa tabela aqui. Ó. Em 1 hora, a distância 80 km. 2 horas, 160. Então, aqui dobrou, aqui dobra. Aqui triplicou. Ó. De 1 hora para 3 horas. 3 vezes 8, 240. 3 vezes 80, 240. Certo? Quadruplicou aqui. Ó. De 1 para 4. Vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 320 km. Ok? Então, se o motorista percorrer 160 km em 2 horas, então percorre 80 km a cada hora. Por isso, após 5 horas, ele vai percorrer 400 km. O tempo e a distância são exemplos de grandezas. Tudo que você puder medir é uma grandeza, até mesmo a quantidade de dinheiro que tem. Ok? Bom, parece que a velocidade e a distância percorrida estão de alguma forma relacionadas. Quando dizemos que se o tempo dobrar, a distância também dobrará, estamos expressando uma relação entre tempo e distância. O Sr. Francisco é artesão, ele constrói pequenos barquinhos de madeira. Como já tem certa prática, ele consegue montar 2 barquinhos a cada hora. 2 barquinhos a cada hora. Se o Sr. Francisco trabalhar 2 horas, ele vai construir 4, 3, 6. Dessa forma, montamos as grandezas, tempo e número de barquinhos montados. Estão relacionados. A tabela lá abaixo, vamos ilustrar aqui. Ó. 1 hora de relógio, ele faz 2 barquinhos, X e Y. Está vendo? 2 horas de relógio, 4 barquinhos, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Então, essas grandezas são o quê? Proporcionais, tá? O tempo está mudando e a quantidade de barquinhos está mudando em relação ao tempo, tá bom? Então, chamaremos o tempo de X e o número de barquinhos montados nesse tempo de Y. Então, se X é igual a 1, temos Y igual a 2. Se X é igual a 2, Y é igual a 4 e assim por diante. Isso mostra que Y é igual a 2 vezes o valor de x, né? Então, em outras palavras, temos uma função. X é o tempo vezes 2 e y é a quantidade de barquinhos. Essa função mostra a relação entre o tempo e o número de barquinhos que o Sr. Francisco produz. Sempre que 2 grandezas estiverem relacionadas, haverá uma função que expressará a relação entre elas. No caso acima, a função é f de x, né, que é y, né? Que y vai estar em função de x, é igual a 2 vezes x, ao dobro de x. Então, ok? Então, o menino está falando, ó, legal, então eu sempre terei uma função relacionando 2 grandezas. Agora ficou fácil. Calma lá, meu rapaz. Nem sempre você tem uma função relacionando 2 grandezas. Por exemplo, pode acontecer de as 2 grandezas nem sequer estar relacionadas. Cláudia está resfriada e deu 6 espirros em um período de 1 minuto. Quantos espirros ela dará nos próximos 5 minutos? As grandezas envolvidas aqui são o tempo e a quantidade de espirros. Mas será que pelo fato de o tempo passar de 1 minuto para 5, a quantidade de espirros passará de 6 para 30?
Ok? Então, tem coisas que não dá para relacionar, tá bom? Então, como não existe relação entre as grandezas, tempo e a quantidade de espirros, não há como usar cálculos matemáticos para descobrir o número de espirros nos próximos 5 minutos. Beleza, pessoal? Tá, então, aqui tem alguns exercíciozinhos para você responder. Tá? Página 176, 177, 178 e você vai até a página aqui, até fazer esse desafio, mistério do selo canadense, ok? Bons estudos, fica com Deus aí.